Olá, pessoal! Como eu falei para vocês, nós temos o sistema digestório, né? Que ele realmente inicia-se pela boca. Então, pessoal, não vamos confundir o sistema digestório com o estômago, viu? O sistema digestório é todo o sistema que vai da boca, onde a gente vai fazer o processo de mastigação, até a finalização dele, que é a excreção, ou seja, quando a gente vai ao banheiro fazer o nosso cocô, tá bom? Então, nós vamos observar todo o sistema, como é que ele é. Ele começa pela boca, existe o esôfago, faringe, né? A faringe, ela faz parte de dois sistemas. Pessoal, eu vou dar um tempinho para que vocês possam memorizar todas as estruturas, né? Porque ao final nós temos um teste, ok? Se precisar, vocês podem pausar o vídeo. Então, pessoal, nós estudamos na aula passada toda a composição dos nossos alimentos. E aí, como é que a gente faz para digerir ele? Primeiro, eles têm que ser transformados em nutrientes. E nós vimos que os nutrientes são micronutrientes e macronutrientes. Será que a pessoa se alimenta apenas pela boca? Vamos observar. Nós nos alimentamos, né, de glicídios, lipídios, proteínas, minerais, água principalmente, né? Vitaminas e fibras. Todos esses alimentos, eles são processados pelo nosso organismo, né? E através de um processo físico e químico, a gente vai realizar a digestão. E o sistema digestório, ele tem essa função de digerir, diminuir o tamanho desses alimentos para ser absorvidos, né? Então, nós temos o que? Nós temos o tubo digestivo e os órgãos anexos, né? O tubo digestivo, ele vai ser composto por todas as estruturas que fazem o processo físico, né? E o tubo digestivo, ele inicia-se pela boca, que é o órgão inicial, né? Ele é responsável pela mastigação, os dentes vão triturar esses alimentos e as glândulas que ficam presentes, né, na nossa saliva vai fazer um processo químico de digestão. Então, aquele cafezinho que você toma, aquele bolinho que você toma, dependendo do seu metabolismo, que é a capacidade que você tem de digerir, ele vai ser mais rápido ou mais lento. Nós temos também na nossa boca os dentes que eles são responsáveis por essa trituração. É como se fosse uma trituração mecânica, mas não vai deixar aquele biscoitinho te enganar. É muito mais difícil você digerir, né, esse tipo de alimento, porque ele é ultraprocessado. E para onde vai esse bolo alimentar? Ele vai ser empurrado pela língua, né, na parte superior da boca, e ele vai entrar num tubo bem legal, né? Esse tubo ele vai ficar responsável por conduzir o bolo alimentar. E conduzindo esse bolo alimentar, ele vai direto para o estômago. Nós vamos estudar passo a passo como que acontece. Coloque seu garfo e sua faca na mão. Vamos cortar esse conteúdo, né? O próximo tubo vai ser a faringe, né? A faringe, ela é uma porção do tubo digestivo que vai fazer como se fosse uma ligação entre a boca e o esôfago. Faz parte do sistema respiratório e digestório. Por isso que às vezes a gente vai fazer uma alimentação e às vezes a gente meio que percebe que se engasga, né? Então, muito cuidado na hora da mastigação, certo? No esôfago, esse bolo alimentar, ele desce por gravidade. E ele vai direto para onde? Ele vai desembocar no estômago, né? A gente chama isso de ação mecânica, porque é a gravidade que vai empurrar o alimento, certo? Agora, pessoal, observem bem aí que existem alguns problemas, como por exemplo, esofagite, que é a inflamação, né, dessa parte do esôfago. Existem algumas alternativas para alimentação quando o paciente tem algum problema, né? Na aula anterior, a gente viu os tipos de nutrição e classificamos como enteral e parenteral. Se você não viu essa aula, observa, volta à aula e anota todos os nomes da aula, tá bom? Observe aí o canal. Pessoal, esse movimento aí de sair o alimento da boca e para o esôfago, a gente chama de movimentos peristálticos, que também ele está presente lá no intestino grosso, certo?
Do esôfago ele passa pelo estômago, que vai ser o órgão onde esse alimento ele vai ser armazenado. Observa isso, até 3 horas, certo? Mas isso é uma coisa didática, porque tem pessoas que com 2 horas já estão nutridos, né? E aí ele sente mais fome, porque o corpo metaboliza mais rápido. Os movimentos peristálticos, com a formação do suco gástrico, eles vão produzir o quimo, que é uma outra forma desse bolo alimentar, né? É como se ele já tivesse com todos os sucos gástricos, como se os nutrientes estivessem já triturados, certo? No intestino, ele vai lá para os intestinos, que são dois, né? Nós temos o intestino delgado e o intestino grosso. Fique muito atento a essa imagem, observe aí. O intestino delgado, ele é a porção mais longa do tubo digestivo. Pode ser de 6, né, até 7 metros. Tem relatos de intestino delgado até com 10 metros, né? Mas isso não é o mais importante do intestino. O importante é que ele vai servir como sistema de condução, né? E é muito importante que vocês percebam e façam a anotação de como está essa fezes, porque assim a gente consegue perceber e mensurar o intestino, como é que está funcionando, se está funcionante ou não. Por isso, a importância do profissional fazer essa anotação, né? No intestino delgado acontece o quê? O fígado ele vai produzir a bile, que vai servir, né, para amolecer um pouco esse bolo alimentar e vai ter ação do suco gástrico, né, dos movimentos peristálticos, e isso vai gerando, né, um processo de trituração química, né, porque na boca, vocês lembram lá, que era um processo mecânico, né, e essa junção de todos esses processos, ele vai gerar o quilo. Nada mais é do que o mesmo alimento que entrou lá na boca, que se transformou lá no esôfago, que ficou descansando às 3 horas e que se transformou no quilo e agora ele passou a ser chamado de quilo, né? Se transformou no quimo e aí ele vai ser chamado de quilo. O intestino grosso, ele vai ser a porção final do sistema digestivo. Divide-se em colo transverso, colo descendente, reto, colo ascendente, sendo que o reto já é a porção final. Mas diante disso, o apêndice. O que a gente faz com o apêndice? O apêndice é como se fosse uma involução de um terceiro intestino, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. O apêndice, a gente costuma dizer que só serve para inflamar, né? Por quê? Porque ele causa a inflamação do apêndice causa uma doença chamada apendicite, né? E a apendicite ela é atendida como caso de emergência em caso dela supurar, né? No intestino grosso é absorvido a água e o que resta do quilo. O restante que não vai ser utilizado para o organismo, ele é excretado como fezes, né? Então, vamos lá. Olha os movimentos peristálticos aí, que são importantíssimos, né? Para que esse alimento ele siga o trajeto normal, né? Que vai culminar com o quê? Com a expulsão do que não vai servir para o seu corpo em forma de fezes, ok? Então, pessoal, vocês viram lá na primeira imagem que eu pedi para vocês pararem e dar uma olhadinha? Então, vamos revisar. Essa é a visão de todo o sistema digestório, até chegar à porção final, que é a excreta, né, as fezes, né? Inicia-se com o alimento pela boca, com a mastigação por processo mecânico, passa por processos físicos e químicos que vão culminar com a elaboração das fezes. Agora, para bem a imagem e tenta anotar toda a estrutura. Pode fazer um desenhozinho do seu jeito, né? Para que você possa compreender como é que acontece todo esse processo, né? Marcamos aí todas as estruturas do sistema digestório. Você consegue saber onde fica o intestino grosso? Se você consegue, já marca aí, tá bom? No seu papel. Para essa atividade, eu vou dar 20 minutos.
Muito cuidado com essas estruturas aí, pessoal, porque às vezes a gente esquece, né? Então, vamos continuar. Não desista não, pessoal. E aí, você conseguiu acertar? Se não, volta o vídeo e tenta colocar novamente os nomes das estruturas do sistema digestório. Essa é uma atividade que você deve fazer durante toda essa semana, né? Porque cada pessoa aprende de forma diferenciada. Descubra seu jeitinho de aprender, coma muito conhecimento e vamos lá, não desista.